Olá, olá! Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz com você por aqui. Toda semana eu tenho conteúdo novo por aqui e já quero dizer que vocês estão aqui, vocês estão no melhor lugar e hoje nós vamos falar de um tema super relevante. Eu já quero dizer para quem está sendo novo aqui no canal, quem está aqui no início, eu sou Roberta Oliveira, eu sou mentora de negócios, eu sou especialista em gestão financeira e eu ajudo empreendedores a fazer sobrar dinheiro todos os meses no final do mês e criar o seu capital de giro. Então, se você precisa organizar o seu negócio, precisa colocar as finanças em dias, fazer sobrar dinheiro, me acompanha aqui porque eu falo sobre esse assunto todos os dias e toda semana nós temos conteúdo novo por aqui. Então bora lá! Hoje o nosso tema vai ser como criar o capital de giro na empresa mesmo com dívida. E por que eu escolhi esse tema para falar aqui com vocês hoje? Porque quando a pessoa está com dívida, ela não consegue olhar a luz no fim do túnel. A pessoa que está com dívida, o que ela faz? Ela olha para o problema, ela olha para a dívida. O foco dela é a dívida. E ela não consegue buscar soluções além da dívida. E isso aí entra o caos. Se uma pessoa que tem dívida, você perguntar para ela assim, qual o seu sonho? Ela vai dizer, me livrar das dívidas. Se você perguntar para a pessoa, qual o seu problema hoje? A dívida. Sendo que a dívida não é um problema. A dívida é o obstáculo, e é isso que eu quero que vocês gravem aqui agora, para começar. A dívida é um obstáculo que te impede de chegar ao seu sonho. Então a dívida, ela não é o problema. Ela é o obstáculo que faz com que você chegue lá no seu sonho. Então já pega essa visão aí com você. Eu posso criar o meu capital de giro, mesmo tendo dívida. Eu vou te ensinar isso aí em 4 pontos, tá? Em como criar o capital de giro, mesmo tendo dívida, em 4 pontos. E o que acontece com essa pessoa quando ela está com dívida? Essa pessoa ela fica ansiosa, ela fica frustrada, essa pessoa ela não tem energia para poder colocar ali o negócio dela, ela não tem ideias, porque a mente dela acaba sendo cauterizada ali naquela situação. E aí, o primeiro ponto que eu quero que você pare agora para analisar, que é um dos 4 pontos que eu vou trazer para você, é o seguinte: primeiro ponto, tenha consciência de que essa dívida existe, mas não se enterre nessa dívida, sabe? Pegue essa dívida, assuma ela para você e cria coragem. Porque às vezes a gente fica se enganando. A gente fica assim, nossa, eu paguei o cheque especial, peguei o empréstimo, agora eu consegui pegar um empréstimo, eu vou cobrir aqui essa dívida. Não, agora eu paguei o cartão, ufa, tranquila, mês que vem entrar de novo. Então a primeira coisa que você tem que assumir é, realmente eu estou descontrolado e existe uma dívida e eu preciso assumir ela pra mim. Só que se assumir agora, eu quero que você jogue pra trás de você um peso que você carrega, um peso que a pessoa que quando tem dívida carrega, assim como eu carreguei. E quando eu tive esse primeiro start, que é o que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje, foi quando eu comecei a organizar minha vida financeira lá atrás. Por quê? Porque você precisa entender que a dívida, ela é um obstáculo. A dívida, num certo momento, ela é como se fosse um anticorpo. Sabe aquele anticorpo que você tem? E aí, quando acontece de novo, ele não contamina mais o teu corpo porque você já tem resistência a ele. E o que eu quero ensinar nessa live é justamente isso. Ensinar vocês a terem resistência a essa dívida para que vocês criem uma estratégia, comece, na verdade, trazendo uma estratégia para começar a criar o capital de giro ainda que você esteja com dívida, tá? Isso aqui hoje eu vou te dar toda a solução, você vai liquidar sua dívida aqui, eu vou te dar o caminho das pedras. Por quê? Porque precisa de tempo, de energia, de estratégia. Lá dentro da mentoria eu falo tudo isso no passo a passo. E aqui eu quero o quê? Despertar vocês para esses pontos para você começar a criar o seu capital de giro, mesmo que você tenha dívida. Então o primeiro ponto é esse. Assuma esse papel. Assuma, não, eu tenho dívida, porém essa dívida ela não pode acabar comigo. Você tem que pensar o seguinte, eu fiz o melhor que eu pude da forma que eu aprendi. Ou eu fiz o melhor que eu podia nesse momento. Tira essa culpa de você, joga pra fora esse peso que você carrega, porque a pessoa carrega aquele peso de, nossa, eu tô com uma dívida enorme, eu fracassei, eu fiz isso, fiz aquilo, ok, errei, talvez errei porque não sabia, errei porque dei um passo acelerado demais, errei porque eu não quis enxergar, errei porque eu não busquei conhecimento, errei.
Mas e aí? Agora eu preciso acertar. Então o primeiro ponto é essa consciência, é tomar rédea disso e falar, não, errei sim, eu estou com problema de endividamento sim, estou com problema de falta de controle sim, mas esse problema não pode minar você. Porque se esse problema minar você, empreendedor, ele vai acabar com a sua carreira, ele vai acabar com o seu emocional. E logo você, empreendedor, dono da sua empresa, você precisa estar com toda a parte emocional em dia. Ok, para quê? Para você conseguir avançar. Mas nesse primeiro ponto que eu quero que você entenda eu assumo aqui o papel de que eu tenho sim uma dívida, eu errei sim, mas eu errei porque eu não conhecia, eu errei ou porque eu não sabia, eu errei fazendo o meu melhor, não foi falta de caráter, trabalhei pra caramba, mas mesmo assim eu caí nessa cilada. Então larga a culpa de lado. Larga de verdade a culpa sobre você, porque essa culpa ela te prende, é como se fosse uma corda, que ela te prende e você não consegue caminhar, porque você tem essa dívida e você só consegue olhar para a dívida, você só consegue olhar para a dívida, você não consegue alcançar, você não consegue enxergar além da dívida, e é isso que está atrapalhando a sua mente de enxergar o novo, de ir para o próximo nível. Agora, Roberta, eu não devo olhar para isso? Sim. É onde a gente vai começar a trabalhar. O primeiro ponto tenha consciência de que eu tenho dívida sim, mas eu fiz o meu melhor e agora eu preciso resolver esse problema. Porque os adultos, eles resolvem o problema que eles arrumam. Seja qual for o motivo, eles arrumam o problema e eles resolvem o problema. No segundo ponto, eu quero falar com vocês faça o levantamento de todas as dívidas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa está num problema tão grande, e esse foi um problema que aconteceu comigo lá em 2014, e foi a partir disso que eu estou falando aqui com vocês. Tudo que eu estou falando eu pratiquei na minha vida, eu executei na minha vida, e foi a partir daí que eu comecei a sair do endividamento milionário. Tá? Então, assim, ali que eu comecei a criar uma rota para começar a sair disso. Primeiro, uma mentalidade de que, nossa, eu não sou a vítima, nossa, eu não sou a pessoa mais triste do mundo, nossa, eu não sou não. Sim, eu assumo o papel agora, eu arrumei esse problema, agora eu preciso resolver. E eu fiz o meu melhor, da melhor forma que eu pude fazer, da melhor forma que eu pude enfrentar, e agora eu preciso seguir. O segundo ponto que eu preciso fazer é o levantamento de todas as dívidas. E por que isso é tão importante? Eu tenho lá dentro da mentoria uma ferramenta que se chama Libertação das Dívidas, que eu faço exatamente o que eu estou falando com você, só que muito mais aprofundado. A gente tem um módulo inteiro para falar disso, mais de 10 horas falando disso. Nesse segundo ponto, o que eu quero que você entenda nesse segundo ponto? Que eu preciso ter todas as informações e me aprofundar mesmo. Entrar para entender todo mundo que eu devo, porque às vezes a dívida é tão grande que você fala assim, eu não vou conseguir nem resolver isso nem tão cedo, não vou nem olhar para isso aqui, porque isso aqui eu não vou conseguir resolver. Enquanto você não tomar atitude de que eu sou responsável pela minha vida e que eu sou responsável pelos meus negócios, você não vai conseguir resolver a situação que você está. Então, o que eu preciso, Roberta, de ter informações para começar a resolver essa minha situação financeira? Primeira coisa que você precisa é fazer o levantamento de todos os credores. Todos os bancos, todos os fornecedores, todas as pessoas que você tem ali alguma dívida pendente. Coloca ali o nome de todas essas pessoas nesse ponto. Depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o valor que você deve para cada pessoa, o valor que está neste momento. Coloca todo o valor neste momento. Depois você vai abrir uma outra coluna e vai colocar o valor principal. E o que valor principal é esse? E agora vocês anotam o que eu vou falar aí. O valor principal, você precisa ligar para o seu gerente do banco ou para o teu fornecedor e pedir a ele o memorial de dívidas, pedir a ele o valor que você, a data que você parou de pagar e o valor que estava lá, porque esse é o valor principal. Foi a partir daí que você começa a entrar numa negociação. Então você precisa pegar esse valor. Então, pegou esse valor. Qual é o próximo ponto? Você vai buscar as taxas. Quais são as taxas de cada empréstimo? Qual é a taxa do boleto? Qual é a taxa do cartão? Qual é a taxa do cheque especial? Qual é a taxa do fornecedor? Qual é a taxa do X, do Y, do Z? Você vai pegar todas essas taxas. E depois, qual o próximo passo você vai fazer dentro desse levantamento das dívidas? Você vai pegar
todas essas informações, todos esses contratos e vai ver se tem algum bem atrelado, tá ok? Isso aí é pra quê? Pra você começar a fazer esse levantamento das dívidas. E nesse segundo ponto, você vai pegar e ver se tem algum bem atrelado. Esse empréstimo aqui tem garantia? O que é isso, Roberta, ter garantia? Ele tem ali um imóvel atrelado? Um bem atrelado? Um investimento atrelado? O dinheiro da sua maquininha do cartão de crédito atrelado? Ele tem alguma coisa que eu vou perder se eu deixar de pagar? Porque esses aí é prioridade, então é importante que você anote cada um deles. Mas dentro desse segundo ponto é fazer o levantamento de todas as dívidas, todas. Nem que você perca um mês fazendo isso, mas é extremamente importante você fazer isso, porque enquanto você não pega para olhar para dentro do seu problema, você não resolve. E entenda a diferença. Aqui eu te falo para olhar de forma racional. Para quê? Para uma tomada de decisão. Lá no primeiro ponto é abandona o problema. Por quê? Porque esse problema, se você fica com ele na mente, você não tem racionalidade para resolver. Porque parte do nosso cérebro, nosso lado direito daqui do nosso cérebro, ele é emocional e o lado esquerdo, ele é racional. E se você não buscar esse meio entre o racional e o emocional, você emocionalmente, porque aquilo me dói, me traz feridas, me traz tristeza, eu me envolvo ali e não tenho atitude, entende? E por isso que eu te falo, larga aí, ó, se perdoa, se permita a ter errado, se permita se acolher, se acolhe. Você errou sim, mas agora você vai melhorar. Você errou sim, mas agora você vai aprender a sair dessa situação. Precisa se acolher. É uma coisa. Segundo ponto, eu preciso agora da minha racionalidade, porque é a partir daí que eu crio estratégia. Então, dentro desse segundo ponto me acolhi do primeiro ponto, entendi que eu errei sim, assumi esse papel e agora como é que eu faço? Levanto todas essas estatísticas para tomada de decisão. No terceiro ponto, o que você precisa agora? Ter o seu controle financeiro. Por que ter o controle financeiro? Porque se agora eu entendi que eu sou responsável pelo que eu faço, eu entendi qual o valor da minha dívida e eu não entender que eu preciso ter controle financeiro do meu dinheiro, você não vai conseguir criar estratégia para o próximo ponto que eu vou te falar, que é a criação do capital de giro. Dentro desse controle financeiro, você precisa entender o quanto que eu vendo, o quanto que eu tenho de despesa, o quanto que eu tenho de custo, quanto que eu tenho de lucro, a minha precificação está correta, eu preciso entender tudo isso aqui, porque a partir disso aqui vai ser um balizador para eu liquidar as minhas dívidas, tá? E aí, nesse terceiro ponto, é onde você precisa, como responsável do teu negócio, como dono da sua empresa, como ali sócio do teu negócio, tomar a mão daquilo ali. Porque o problema não é a velocidade. O problema aqui que você precisa ter é a direção. Porque às vezes a pessoa quer velocidade, mas não tem direção. Se você pega uma direção que tem um muro aqui, você vai vir correndo, vai bater aqui, vai ter que voltar. Agora, se você tem a direção certa, você vai devagar e sempre. A tartaruga no mar, ela, aceleradíssima. A tartaruga na areia, ela é lenta. O problema é o ambiente. Então, o que você precisa é ter a direção. Só que eu só tenho a direção quando eu tenho o meu controle financeiro ali em mãos, quando eu tenho o levantamento das minhas dívidas em mão e o meu emocional equilibrado para minha tomada de decisão. E aí sim, eu chego no meu quarto ponto, que agora é o que eu vou falar para vocês, nessa criação do capital de giro. Primeiro, você vai fazer tudo em conjunto, tá? 3 bolinhas que nós vamos trabalhar juntos. Eu vou levantar tudo que eu devo, eu vou controlar o meu dinheiro e agora eu vou criar o capital de giro. E como é que você vai fazer isso? Todos os dias, e aqui eu tô falando, tá? Sem colocar termos técnicos no sentido de percentual, no sentido de estratégia, porque isso é muito grande. Como eu volto a dizer, lá na mentoria eu também tenho um módulo inteiro de a parte de segurança financeira. Isso aqui tudinho é um módulo inteiro, mas eu só tô dando uma pequena dica para você ter clareza aí. Como é que eu começo, Roberta, a criar um capital de giro? Comece todos os dias retirando do seu caixa uma quantia. Seja ela qual for, determina um valor para você. Vou tirar R$20, vou tirar R$50, vou tirar R$100, vou tirar 1% do meu faturamento diário, do que eu faturo no dia, vou tirar 2%, você vai retirar um valor. Mas, Roberta, como que eu vou retirar um valor se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar a primeira dívida? Não, enquanto você não criar uma reserva, para quando você tiver uma oportunidade de liquidar, você já ter uma reserva, sabe quando você vai conseguir resolver? Nunca. Nunca.
Por quê? Porque enquanto você está aqui negociando, enquanto você está aqui pesquisando, aqui você está devagarinho criando uma reserva, um capital de giro, para quando surgir uma oportunidade de negociação, porque você está aqui levantando as informações e já começando a criar estratégia com seus fornecedores e bancos, você está aqui também tendo tração, criando pequenas reservas, para quê? Para poder liquidar isso. Então você entende como... Agora, Roberta, como que eu vou pegar esse capital de giro e vou fazer o que com ele? Vou pegar esse valor todos os dias, vou fazer o quê? Não consigo todos os dias, 3 vezes por semana, mas comece fazendo essas pequenas reservas. Seja de 50, seja de 30, seja de 100, seja de 10, não importa. Pega o envelope, coloca dentro. Roberta, não tenho conta, bota dentro do envelope. Tenho conta, guarda lá no CDB, na poupança. Poupança não é o melhor investimento, tá? É só, enquanto isso, lembra que eu falei, você vai estar estudando, tá? Sobre como se você organiza o seu dinheiro, você vai estar buscando conhecimento. Mas o que é a intenção aqui? Criar o meu capital de giro. Só que se você não fizer isso junto, você nunca vai criar esse capital de giro. Então é nesses 4 pontos que vocês precisam trabalhar para criar o capital de giro. Agora vamos lá. Roberta, cria o capital de giro, agora eu tô tranquilo. Não, se você não aprender a fazer uma gestão financeira do seu negócio, se você não aprender a precificar o produto da forma correta, se você não mudar a sua mentalidade, porque você está nesse consumismo ou nesse endividamento, o problema aí lá atrás é a mentalidade, tá? É a mentalidade. Então, se eu não aprender essas outras vertentes, eu não saio dessa situação. E aí eu já aproveito para falar aqui com vocês. Eu tô com a minha nova turma de mentoria aberta. Ela já abriu as vagas. Se você precisa entrar para a mentoria, me chama lá no direct que eu te explico como funciona, eu te explico o que você precisa. E eu sempre falo, esperar mais um mês é mais um mês de dívida e de dinheiro perdendo, fazendo errado. Então não deixe para amanhã. E algo assim que me dá o coração de verdade, me dá o coração, é de ver empreendedores que perguntam, pedem ajuda. Aí eles esperam 2, 3 meses, 4 meses, porque às vezes não tomam a decisão naquele momento. E o que acontece? 3, 4 meses, 5 meses depois, eles chegam com um problema muito mais alavancado, porque o problema não é o dinheiro, o problema é a forma que você lidar. E quanto mais eu me lido com o dinheiro de forma errada, mais problemas eu gero para o meu negócio. Melhor coisa que você precisa para resolver a sua situação não é o dinheiro, é a estratégia, é a direção. Entenda que se você tem a direção certa, você chega. Mas se você não tem a direção correta, você vai trabalhar 10 horas, 12 horas, 14 horas e não vai conseguir organizar a sua vida e fazer sobrar dinheiro no final do mês. Porque não é trabalhar mais que resolve o seu problema, é a estratégia correta, senão o dono do McDonald's não tinha tantas lojas. Entende? Então o problema não é o dinheiro e nem o número de horas que você fica dentro do seu negócio. A situação é a estratégia certa para eu fazer meu negócio acontecer. Grava isso com vocês.